disse certa vez o seguinte: o homem ingrato não é digno de ser iluminado pelos raios do sol. O homem ingrato não é digno de ser iluminado pelos raios do sol. Eu acredito que você já deve ter ouvido também outras frases que têm a ver com ingratidão. A ingratidão é sempre uma coisa dolorida. É feio ser mal agradecido. Tanto ser mal agradecido com as pessoas como a Deus. Eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. De fazer algo e não receber gratidão. Ou quem sabe, nós também já fomos mal agradecidos. Todos nós, meus irmãos, somos seres dependentes. Tem gente que já tentou viver totalmente sozinho, isolado de todo mundo. É muito difícil, quase impossível. Ainda mais no mundo de hoje. A gente sempre depende de alguém para alguma coisa. E nós dependemos, especialmente da ajuda, da proteção, do cuidado de Deus. Nós precisamos, querendo ou não, do trabalho e muitas vezes dos favores de outras pessoas. Quando a gente não valoriza o que os outros fazem por nós, a gente se torna ingrato e desagradável. Então, pensando hoje em gratidão e ingratidão, nós temos refletido sobre o Evangelho que nós ouvimos há pouco, com esse tema: o culto dos que são salvos por Jesus. Aí não está aparecendo muito bem, mas ali é aquele homem único que voltou para agradecer a Jesus pela cura. Então, vamos lembrar um pouquinho dessa história. Jesus estava indo para Jerusalém e entrou numa pequena vila e 10 leprosos vieram encontrar. Lepra, se não me engano, hoje chama outro nome, é hanseníase. A lepra era uma doença terrível. Muitas vezes, nos casos mais graves, uma crosta branca cobria a pessoa dos pés à cabeça. Iam caindo pedaços do corpo. E ela era contagiosa. Hoje eu não sei, mas parece que ainda hoje é contagiosa, tem que ter certos cuidados. Por isso esses leprosos, obviamente na época não tinha remédio, tratamento, então eles eram separados de todo mundo. Eles viviam lá numa vila só deles, longe da família, longe dos amigos, longe de toda a sociedade, porque além do contágio eles eram considerados impuros. Então aqueles leprosos, vivendo naquela vila de excluídos, sem esperança de cura, longe das suas famílias, viviam ali angustiados, desesperados, dependendo também do favor de outros que traziam comida. Geralmente o pessoal fazia assim, levava comida, comprava ali, saíam, aí os leprosos iam lá buscar. Vivendo nessa situação, esperando a maioria deles nada mais do que a morte, sem poder receber nem os seus momentos finais de cuidado, o amor, o carinho de um parente, da mãe, do pai, dos irmãos ou de amigos. Ali estavam eles. E sentindo o peso dessa situação tão grave, eles foram ao encontro de Jesus. Como que eles foram ao encontro de Jesus? Olha, a fama de Jesus já tinha se espalhado. Certamente eles já tinham ouvido que Jesus curava pessoas, que Jesus fazia milagres. A fama de Jesus era muito comentada, né? Quem sabe alguém falou para eles: olha, tem um mestre aí que está curando as pessoas. E o que eles fazem? Bom, eles tinham consciência da sua situação, então eles não ousam chegar perto de Jesus.
lá de longe, eles gritam: Jesus, Mestre, tenha compaixão de nós. O pedido de Deus foi muito simples, muito curto, né? Eles simplesmente queriam que Jesus olhasse para eles, visse a situação deles, tivesse pena, compaixão deles, e os libertasse dessa situação tão dolorosa, dessa condição que era quase estar morto em vida. Fico pensando, a gente hoje tem muito filme, né, série de zumbis, né, mortos-vivos. Esses eram praticamente os verdadeiros zumbis, né? Imagina você andando, sua pele toda machucada, não poder nem chegar perto de quem você anda, né? Dependendo de tudo para ter comida e esperar a morte. E Jesus, vendo esses homens, ele tem compaixão, e ele diz uma coisa interessante. Ele não diz: vocês estão curados. Ele diz assim: vão e se apresentem para os sacerdotes. Por que isso? Por que ele mandou eles fazerem isso? Porque naquela época, a lei que Deus tinha dado através de Moisés dizia assim: se um leproso fosse curado, ficasse curado de alguma forma, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote ia examiná-lo e ele então dá a palavra final, dizer: esse homem ou essa mulher está curado. Jesus, ele veio ao mundo para cumprir também a lei de Deus. Então ele também quis cumprir a lei de Deus, a palavra de Deus, nesse caso. Ele disse: vão lá e se apresentem, né? Porque os sacerdotes que tinham a função de dar a palavra final sobre a cura. Bom, essa história, meus irmãos, ela tem muita coisa para ensinar para a gente, né? Primeira coisa, não é aquele ponto ali. Primeira coisa é que todos nós também temos uma lepra, chama-se lepra espiritual, é um pecado, e já nasce com essa doença, vem de pai e mãe para os filhos, desde o começo da humanidade. Nós não temos cura também para ela, e ela é uma doença que também faz a gente ficar separado de Deus. Como a gente ficar separado de todo mundo, o pecado nos separa de Deus. E assim como eles estavam condenados à morte, o pecado condena a gente à morte eterna. Agora, assim como os leprosos, nós temos a mesma saída, a mesma cura. Quem pode nos socorrer e nos curar é Jesus. Então, a história desse encontro ensina para nós duas coisas importantes, meus irmãos. Primeiro, é necessário buscar com humildade, com confiança, a ajuda de Jesus. Para a lepra espiritual é essencial termos a humildade de dizer: eu tenho certeza, e eu preciso de Jesus para me curar. E a segunda coisa, então, essa salvação recebida de Jesus deve levar a gente a uma atitude de gratidão. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Quando a gente diz isso, quando a gente reconhece que a gente é impuro diante de Deus, a gente faz essa súplica com fé em Jesus, meus irmãos, nós podemos ter a certeza que Jesus ouve. Ele limpa a gente de todo pecado. A Bíblia diz que ele nos purifica de todo pecado com o seu sangue. E a gente recebe perdão, vida, salvação eterna. Deixando de ser zumbis para ser vivos, e não mais mortos, vivos por causa do pecado, por meio do sangue dele derramado na cruz, que nos purificou e ele nos purificou. Agora, veja, como é que foi a resposta daqueles homens? O Lucas disse: quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, ajoelhou-se aos pés de Jesus e agradeceu. Está de joelhos ali, Jesus o está abraçando. Somente um voltou para agradecer. Só um voltou para louvar a Jesus.
graças a Deus pela grande bênção do Senhor. E Jesus, olhando a ingratidão daqueles 9, ele pergunta: onde é que estão os outros 9? Por que só esse estrangeiro voltou para louvar a Deus? Quem que voltou? Interessante, né? Uma pessoa que não era do povo de Deus. Não sei se vocês perceberam, mas é o segundo samaritano que a gente escuta em algumas semanas. A outra história tem até o nome, né? O bom samaritano. Jesus mostra naquela história que o único que socorreu aquele homem lá caído no chão foi um estrangeiro, um que não era do povo de Deus. É aqui de novo, um estrangeiro, alguém que não era do povo de Deus, mas que pela primeira vez sentiu na sua vida a graça, a misericórdia, o amor de Deus através de Jesus. Esse veio agradecer. Esse soube valorizar a cura, a salvação, a vida nova que recebeu de Jesus. Onde é que estavam os outros 9? Talvez alguns já estavam com seus familiares, outros indo a outros lugares desfrutar essa vida nova. Eles foram curados no caminho, eles não precisavam chegar lá no sacerdote. Mas só aquele estrangeiro percebendo, né, que estava curado, não, antes de eu fazer outra coisa, eu vou ali agradecer a esse que me curou. Então, aqueles 9 que de nome pertenciam ao povo de Deus, eram judeus, esses não voltaram para dar graças a Deus. Então, aqui eu vou falar uma coisa que deve fazer a gente pensar. Muita gente faz isso hoje. Sabe, você já fez, eu já fiz. Aqueles 9 que curaram Jesus só na hora do aperto, só na hora da doença, só quando o carro apertava, quando as coisas estavam mal. E quando Jesus deu o que eles pediram, eles pagaram a misericórdia e a salvação de Jesus com ingratidão, indiferença. Às vezes a gente faz isso, né? A gente pede bênçãos a Deus, pede até na igreja: pastor, ore por mim, irmãos, ore por mim, pela minha família. Quando Deus responde, nós não lembramos mais. Mas o que mais essa história nos ensina? E aqui você coloca o seu nome. Eu, portador da lepra espiritual, fui limpo milagrosamente. Eu fui purificado, eu fui salvo por Jesus. Aquela doença mortal que me condenava ao afastamento eterno de Deus, a sofrimento eterno, não sofrimento só aqui nessa vida, a morte eterna, tudo isso foi carregado por Jesus lá na cruz, no meu lugar. Como Isaías escreveu, ele disse: era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, ele estava curando as nossas feridas. Tomando o nosso lugar, meus irmãos, Cristo salvou a gente da morte e da condenação eterna que a lepra espiritual causa em nós. Ele nos deu, ao contrário, a cura eterna. Além disso, meus irmãos, cada dia Deus dá para você, para mim, todo o necessário para o nosso corpo, para a nossa vida aqui neste mundo. Ele protege a gente do perigo, nos guarda de todo o mal. Quando passamos pelo vale da sombra da morte, Ele também está dando para a gente. E Ele nos dá, como o Lutero resume, né, quando ele explica o credo apostólico: comida, bebida, casa, família, lar, todos os bens. Tudo o que nós somos e temos vem das mãos amorosas do nosso Deus. Todas as pessoas que nos servem nas suas vocações, nos servem porque Deus dá essas vocações para elas. E nós servimos uns aos outros. Então a pergunta é: como é que a gente pode agradecer a Deus por todos os
favores materiais e espirituais que Ele nos dá todos os dias, sem a gente merecer. Irmãos, como é que nós vamos ser pessoas agradecidas? Como foi aquele samaritano aos pés de Jesus. Tem gente que acha que para agradecer a Deus precisa de grandes obras, coisas extraordinárias. Por exemplo, por acaso eu vi essa semana, não sei se era hoje ou ontem, acho que lá no Pará, vai ter uma procissão religiosa lá, o Círio de Nazaré, que chama, né? Muita gente acha que agradecer a Deus é você participar de uma procissão dessa. Eu não sei se é essa, mas sei que tem uma que o pessoal tem uma corda bem grande, todo mundo agarra aquela corda e vai atrás segurando aquela corda. Ou então, vocês lembram, na época da Semana Santa, né? Tem gente que carrega a cruz de verdade nas costas. Tem gente que deixa até se crucificar de verdade. Mas eu acho que assim eles estão agradecendo a Deus. Quem sabe nós já pensamos que vir à igreja é fazer um favor para Deus e agradecendo a Ele. Sim. Vir à igreja é uma das maneiras de agradecer, não é um favor a Deus. Então, meu irmão, antes de pensar em grandes coisas, agradecer a Deus são coisas bem simples, bem concretas, que todos vocês podem fazer. Primeiro, participar com alegria da vida do corpo de Cristo, que é a igreja. Participar dos cultos, da Santa Ceia, dos estudos bíblicos. Servir a Jesus com seus ouvidos, olhos e corações atentos quando vocês ouvem a palavra e a pregação. Servir a Deus com as suas orações, com o seu louvor, com as suas ofertas, o trabalho do Evangelho para ajudar os necessitados. Servir a Deus com os seus dons, como algumas pessoas serviram aqui hoje de tarde. Nós, quando as crianças, a gente serviu brincando com as crianças, outro pintando com as crianças, outro fazendo comida para as crianças. Cada um ajudou de alguma forma. Então, essa é a primeira maneira de você agradecer, de maneira bem concreta. Participe da vida da sua igreja. Deus valoriza isso. E o Senhor também. Também na sua vocação diária, seja uma testemunha de Cristo. Essa é a segunda forma que você pode agradecer. Aquelas pessoas que convivem com você, que trabalham na escola, na rua, no bairro, elas também são leprosos espirituais. Muitos deles ainda não conhecem a cura e a história de dar. Dê testemunho, para que você promova o encontro entre esses leprosos espirituais e Jesus, para que eles também recebam a purificação que Jesus dá. Hoje, as crianças recebem um presentinho. E a gente tem que reforçar isso com os pais que estão aqui, avós. Eles receberam 2 livrinhos, 2 iguais. Por quê? Um é para eles, o outro eles darem para algum livro. Na escola, na criança, onde eles quiserem. Esse livrinho eles darem de presente. Para outra criança conhecer a história de Jesus. Todos nós podemos fazer isso. Eu tenho um monte de livrinhos sempre à disposição. Então, sempre levar alguém que está doente, que está aflito, alguém que precisa conhecer o que Jesus morreu. Leve, entregue. Hoje eu falei com os professores, veio o rapaz contar a cama elástica. Eu falei, você tem criança? Ah, eu tenho de 12 anos. Então está aqui, leva o livro para o seu filho e leva para você também. Eu não sei se eu vou ver ele de novo. Amanhã eu tenho que buscar aqui. Mas se eu não ver ele mais, eu tenho pelo menos alguma coisa da palavra de Deus para ele e o seu filho crescer. Então, essa é outra maneira, veja, não é uma coisa difícil. Né? Eu sempre falo, todo mundo tem internet, né? A maioria. Compartilhe lá no sermão que nós estamos gravando aqui hoje, o estudo bíblico de quinta-feira, as orações que o pastor manda, outras mensagens cristãs na hora do verão. São maneiras de vocês
cultuarem e agradecerem ao Deus que nos cura da lepra espiritual. Meus irmãos, nós que já temos essa vida nova, a gente é convidado a continuar firmes neste caminho, nessa fé, no culto dos que são salvos por Jesus. Nós somos convidados a agir sempre como aquele estrangeiro, ou seja, agradecer a Cristo por todas as suas bênçãos. Sabe por quê? Porque eu e você também éramos estrangeiros. Nós nascemos fora do povo de Deus. A gente entrou no povo de Deus, a sua família, quando a gente recebeu a fé em Jesus. Seja no batismo, seja mais tarde. Nós fomos recebidos nesse povo por causa de Jesus. Então, meus irmãos, não vamos ser como aqueles 9. Falar assim, não, eu sou cristão luterano. Tá. Mostra que você é cristão luterano. Eles não mostraram, eles não foram agradecer. Infelizmente, a gente ainda é pecador, né? Muitas vezes a gente ainda é ingrato. Nós temos que reconhecer que nós gostamos muitas vezes mais de pedir do que de agradecer. Essa é uma tendência nossa. Por isso, às vezes, nós não somos tão agradecidos como Deus espera. Então, não tem outro caminho. É cada dia cair aos pés de Jesus, dizer: Jesus, me perdoe de novo. Te louvo pelo teu perdão. Ajuda-me a viver no teu amor. Ajuda-me a prestar culto verdadeiro a Ti todos os dias da minha vida. Meus irmãos, lembrem, ingratidão, além de ser feio, é fruto do pecado. Desagrada a Deus. Mas a gratidão, o amor ao próximo, a vida de fé e testemunho são frutos do Espírito Santo que vive em cada um de vocês, que vive em cada um de nós. Esse Espírito Santo foi dado por Jesus. Então, que Jesus que nos deu o Espírito Santo, que venceu todos os inimigos por nós, que nos curou da lepra espiritual, que Ele fortaleça cada um de vocês, cada um de nós. Faça a gente ser misericordioso com outros leprosos espirituais, que a gente leve eles à cura de Jesus. E nos faça ser sempre agradecidos a Deus com palavras e ações, com vida consagrada, prestando culto daqueles que são salvos por Jesus. Este, meus irmãos, é o culto que agrada a Deus. É a gente estar sempre fortalecendo a fé. E a gente lá fora levar a fé em Jesus para todas as pessoas. Deus nos abençoe, nos faça ser sempre assim agradecidos. Amém. Uma das maneiras que Deus nos ensina na sua palavra para agradecer